Boa noite. Conhecido pelo perfil discreto, de fala curta e calma, ele investiu nos últimos anos na imagem de gerente para firmar uma carreira política iniciada como vereador, depois prefeito, deputado, mais tarde vice-governador e governador. Agora, quem sabe, presidente da República. Ele tem fugido como pode da conversa, dizendo que isso é assunto para 2006, mas agora só faltam 20 dias para 2006. O Roda Viva entrevista esta noite o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que entra na reta final do seu governo como um dos nomes fortes do PSDB para a disputa presidencial do ano que vem. Nós temos agora um segundo turno. Geraldo Alckmin é novo para o veterano que é. 53 anos de idade e 34 de política. Paulista de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, foi vereador aos 19 anos e prefeito aos 24. Médico anestesista, seguiu carreira política, elegendo-se deputado estadual e 2 vezes deputado federal. Foi um dos fundadores do PSDB e despontou como vice na chapa vitoriosa de Mário Covas ao governo paulista em 1994, mesma chapa reeleita em 98. Com a doença e morte de Covas em 2001, Alckmin assumiu o cargo, sendo reeleito em 2002. Herdeiro político de Mário Covas, foi se afastando da imagem do ex-governador, imprimindo marca pessoal à sua administração, mas mantendo a obsessão de Covas no controle das finanças do Estado. Vem exibindo nos balanços anuais da Secretaria da Fazenda resultados que demonstram o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e melhorias na arrecadação e no combate à sonegação. No site do governo paulista na internet estão destacadas as obras que devem marcar seu governo. Entre elas, a recuperação de rodovias, o projeto Tietê de despoluição e combate às enchentes do Rio na Grande São Paulo, o Rodoanel, agora em fase de licenciamento ambiental para a construção do trecho sul, e as novas obras do metrô, prolongamento da linha 2 e início de construção da linha 4. Mas, a despeito das realizações, o governador tem enfrentado críticas em áreas tradicionalmente sensíveis. Na Assembleia Legislativa, vários pedidos de instalação de CPIs estão parados e a oposição acusa a bancada de apoio ao governo de barrar as investigações. No mapa da violência, São Paulo voltou a liderar pelo 5º ano consecutivo o ranking das 100 cidades mais violentas do país. A FEBEM, velha pedra no sapato do governo paulista, registrou mais de 30 rebeliões este ano. Na última, um interno morreu e mais de 50 pessoas ficaram feridas. O governador Geraldo Alckmin cobrou ações do Ministério Público e criticou entidades não governamentais que não colaboram com o governo, mas também recebeu críticas pelo atraso na construção de 41 novas unidades da FEBEM prometidas para 2005. De olho em seu último ano de governo, Geraldo Alckmin centra as atenções em seus projetos estratégicos e busca firmar a imagem de eficiência em gestão. Armas úteis em campanhas eleitorais e que também serão exibidas pelos adversários internos, o prefeito paulistano José Serra e o governador mineiro Aécio Neves, também potenciais candidatos do PSDB às eleições presidenciais em 2006. A crise política, com o consequente desgaste do governo Lula, fortaleceu a esperança do PSDB na disputa eleitoral. Mas o primeiro passo é enfrentar a disputa interna. Qual dos 3 nomes o partido vai escolher? A decisão deve ocorrer antes de março, que é o prazo para o indicado deixar o atual cargo e entrar em campanha. Para entrevistar o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, nós convidamos Paulo Moreira Leite, repórter especial do jornal Estado de São Paulo. Rodolfo Lago, colunista e repórter especial do jornal Correio Brasiliense. Tereza Cruvinel, colunista do jornal o Globo. José Paulo Kupfer, chefe de redação do jornalismo da TV Cultura. Fernando Barros e Silva, editor de política do jornal Folha de São Paulo. Guilherme Velim, editor de Brasil da revista Época, e Marcelo Carneiro, repórter de política da revista Veja. Também tem a participação no programa o cartunista Paulo Caruso, que registra com seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Para você participar deste programa, mandar a sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, o telefone é o 0 operadora 11 3252 6525, 3252-6525. O fax 3874-3454 e o endereço do programa na internet rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, governador. Boa noite, Marco. Como esse programa já é parte da história do Brasil, e eu tenho muita satisfação de dizer isso, ele tem 19 anos, mais de 1000 programas realizados, a primeira pergunta é a seguinte: o senhor é candidato ao governo de presidente da República? Sou.
Boa resposta. Como é que o senhor faz? Excelente resposta. Como é que o senhor faz, só um pouquinho, como é que o senhor pretende cimentar essa fase da disputa interna? Olha, eu entendo que o PSDB deva decidir juridicamente no mês de junho, que é o mês das convenções por lei, que se lança a candidatura, homologa a candidatura, juridicamente passa a ter candidato. Mas há uma data anterior, que é a chamada data da desincompatibilização. Quem é governante precisa se desincompatibilizar se quiser ser candidato. Eu diria que até março, mais ou menos, o PSDB deve definir a sua candidatura. Não há razão para fazê-lo agora, mas acredito que no início do ano que vem, primeiro trimestre do ano que vem, o PSDB decidirá. Agora, governador, já que o senhor está sendo tão franco, não, Rodolfinho, vamos usar a prerrogativa aqui hoje. Você não precisa. Já que o senhor está sendo tão franco, vamos a uma questão que também vai interferir nesse processo de escolha do candidato. Nós sabemos que o que o PSDB está fazendo em relação à reeleição, pregando o fim da reeleição, não é apenas porque constatou os defeitos da reeleição, aqueles argumentos que o PSDB usava com tanta convicção em 97, de que a reeleição era ótima para o país, permitia aos investidores ter um cenário de longo prazo para programar a vida administrativa do país, né? Quer dizer, todos esses argumentos hoje estão arquivados e o PSDB quer acabar com a reeleição, argumentando que a experiência foi ruim. Mas nós sabemos que isso embute uma estratégia de facilitar convencer o senhor e o governador Aécio Neves de que vocês podem esperar que o prefeito Zé Serra pode ser candidato agora, porque não havendo reeleição, daqui a 4 anos os dois terão também uma chance, ou um ou outro, ou um depois o outro, né? Eu quero saber se o senhor apoiará esse movimento que o PSDB está fazendo, já está até conversando com o PT e outros partidos para encerrar a experiência da reeleição. Olha, eu acho muito cedo nós concluirmos se a reeleição foi boa ou ruim. Nós tivemos um presidente reeleito. É muito cedo para se tirar uma conclusão em relação a isso. A reeleição não obriga a reeleger ninguém. A reeleição dá ao eleitor mais um direito. Olha, se você quiser, pode reeleger. Não é obrigatório. Aliás, precisa ser um grande governo para reeleger. O argumento da possibilidade de planejamento maior é verdadeiro. Nos Estados Unidos se diz o seguinte: a pessoa é eleita, o presidente é eleito por 8 anos, sendo confirmado na metade. Pode, se não estiver bem, sai no meio nos 4 anos, mas é eleito por 8 praticamente. E você confirma na metade. Eu acho que é cedo para se concluir, olha, a reeleição não deu certo. Então o senhor é contra essa mexida que está sendo proposta? Bom, tem até uma emenda do deputado Jutaí Júnior. O Evelyn, primeiro, eu sou contra para o atual presidente da República. Eu acho que não seria menor sentido tirar do presidente Lula o direito de disputar a reeleição. Mas a proposta é para 2011. Para o futuro, eleição com 4 anos e não ter reeleição me parece muito pouco. Eleição com 5 anos é discutível. Eu entendo que é cedo para você poder concluir que a reeleição não é boa. Eu entendo que a população está extremamente madura. Se você tiver um bom governo, por que não reelegê-lo? Governador, agora o senhor disse, o seu adversário interno real é o Serra, como todos nós sabemos. O senhor disse numa entrevista no dia 3 de novembro do ano passado, logo depois que ele foi eleito prefeito, que seria inadmissível que ele se candidatasse à presidência e que isso estava fora de cogitação. Não está mais fora de cogitação. Quero saber se o senhor continua achando inadmissível. Olha, deixa eu colocar primeiro uma coisa. Eu acho muito bom um partido ter várias e boas opções. Isso é bom para o PSDB, é bom para o Brasil, é bom para a democracia. Ninguém deve ser escolhido por WO. Olha, ninguém quer ser, então, você sabe. Eu acho muito bom você poder ter várias opções. Acho que o partido vai poder errar menos, acertar mais, escolher bem. Eu não posso responder pelo prefeito. Eu respondo por mim. Quero ser candidato, estou animado, vou trabalhar para isso. Acho que o Brasil está preparado para dar um grande salto de qualidade, sair desse marasmo
Não quero ser presidente por ser, para deixar status quo, para não mudar as coisas. Quero ser presidente para fazer as reformas que o Brasil não fez. No mundo, no nosso tempo, onde a marca é a mudança, a velocidade da mudança, nós temos que fazer reforma tributária, cortar gasto público. Temos um problema fiscal grave. O brasileiro trabalha janeiro, fevereiro, março, abril e um pedaço de maio para sustentar o governo. E a conta não fecha. Você tem déficit nominal. Gasta muito e gasta mal. Nós mostramos aqui em São Paulo que é possível cortar imposto e você fazer mais, você investir mais. Então, mas, eu não posso responder... Só insistir no ponto. O senhor acha que o prefeito deveria concluir o mandato? Eu vou insistir, eu vou ser bem objetivo. Eu quero uma resposta objetiva na medida do possível. Igual aquela, né? Sou. Mas eu posso responder por mim. Eu não posso responder pelo prefeito. O Serra, depois, ele responde. Mas o senhor admite a candidatura dele? O senhor achava inadmissível? O senhor admite, por exemplo, ir a uma prévia com ele, então? Você vê que querem me intrigar com o Serra. Não. Não, na realidade, o Serra responde, ele tem dito N vezes que não é candidato, não há nenhuma razão para achar que isso não é verdadeiro. Sou candidato e vou trabalhar, porque acredito que o país está preparado para dar um salto. salto. Deixa eu perguntar, dar um parabéns aí pela franqueza. Sou candidato, é uma coisa muito boa. Agora, o Marcum, na introdução, falou da imagem de gerente do senhor. E eu queria, assim, o senhor tem uma imagem de gerente. E a gente sabe que gerente, talvez, para presidente da República é pouco. Gerente pode funcionar no banco, pode funcionar na prefeitura, pode funcionar no governo do estado. Agora, para ser candidato a presidente tem que ser um pouco mais que gerente. Como é que o senhor acha que o senhor está preparado para isso? Como é que o senhor acha que dá para isso? De onde é que vem essa convicção aí que o senhor é candidato? Olha, primeiro, experiência acumulada. Você não vai dirigir, pilotar um Airbus sem antes ter passado por um monomotor, por um bimotor. Você aprende, são experiências acumuladas na vida. Eu fui prefeito da minha cidade natal com 23 anos de idade, 6 anos prefeito, em oposição no tempo do Manda-Brasa, do MDB, em oposição ao governo do estado e ao governo federal. Quando o governo queria cooptar todos, nós criamos uma frente de resistência. Laerte Mendes, morreu o prefeito de Matão, o homenageamos. Ficamos 33 prefeitos resistindo, perto de 600 prefeitos, deputado estadual, deputado federal. Fui copiloto de um grande comandante, o governador Mário Covas. Não tinha teoria, era aula prática. Depois de 6 anos como copiloto, 6 anos no governo do estado. São Paulo é um país, é maior que a Argentina, população de mais de 40 milhões de pessoas. Todo mundo conhece os problemas. Problemas é juros altos, é carga tributária alta, é câmbio ruim, é burocracia. Então, governador, o problema é como resolver. Mas nós temos a prática. Nós fizemos. Então, governador, o Estado de São Paulo, estava falido em janeiro de 95. Obrigado. O governador Mário Covas não conseguiu pagar a folha. O Estado hoje reduz imposto e vai investir 9 bilhões no ano passado. No ano que vem. Dizer, sem tirar nenhum mérito do governo, a questão são questões de outro nível. Mas são óbvio. São questões de nação, claro, são questões... Mas é óbvio. Essa questão de gerente, isso aí foi um amigo numa convenção do PSDB, inadvertidamente, tem alguns amigos da onça que na época era bom, né? Eu acho que ele imaginou presidente com gerente, achou que rimava e tal. Dá uma chance para cá. Zé Paulo. O senhor é candidato e já está falando que precisa fazer reforma tributária, reforma trabalhista, reforma isso, reforma aquilo. Quer dizer que os juros o senhor só vai baixar como presidente depois disso tudo? Não. A política econômica está errada. Como não tem credibilidade, não tem confiança, ela está sendo monitorada de forma errada. Se a gente pudesse definir o governo Lula, eu diria o seguinte, é o governo de perda de oportunidade. Perdeu todas as oportunidades, deixou passar todas as oportunidades. Juros, está errado. Agora, você vai só... Estava certo antes. Como? Estava certo antes. Momento diferente. O presidente Fernando Henrique primeiro estabilizou a moeda, plantou uma árvore.
A minha geração não sabia o que era moeda estável. Depois, além de estabilizar a moeda, enfrentou 4 crises internacionais. É evidente que essa taxa de juros está errada. Como é que os países emergentes... O senhor acha que pode baixar ela num ato de vontade? Não demais, mas, não, quer dizer, é um ato político baixar a taxa de juros. Não, por isso que eu citei o seguinte. Nós temos o quê? Um círculo vicioso. Juros altos, carga tributária alta, há um problema fiscal grave que está na gênese de muitos dos nossos problemas que enfrentamos. Em parte pelos juros altos, inclusive. Claro, os juros altos têm um custo fiscal, problema de câmbio, né, e outros problemas que nós conhecemos. Para você ter confiança, sinalizar no curto, médio e longo prazo que o país vai ter uma situação macroeconômica melhor, mas é óbvio que tem que fazer as reformas. Evidente. Esse é o mundo da mudança, mundo rápido. Mas o que se argumenta é que não se pode baixar os juros exatamente porque as condições as reformas não feitas... Por que a taxa média... Então, que eu quero saber do senhor se o senhor considera que baixar juros, não para 2%, enfim, mas uma coisa razoável que sinalize um caminho, não é um ato político. Ou seja, no primeiro dia do seu governo, se não dá para baixar os juros, uns tantos pontos que sinalizem nesse sentido. Eu entendo que a taxa de juros está errada. Há um custo PT, ou seja, tudo a dose tem que ser maior para ter resultado menor, porque não tem credibilidade, não tem confiança. Você passa 25 anos falando uma coisa, depois faz outra. É evidente que isso tem um custo. Então, entendo que é possível reduzir. Agora, só reduziu, resolveu tudo? Não. O mundo moderno é o mundo da eficiência. Não tem mágica. Você tem que buscar eficiência administrativa, cortar gastos. Eu vou dar um exemplo, Zé Paulo, que mostra bem o governo do PT. O Brasil importa da França, do Instituto Pasteur, hemoderivados. Nós mandamos para lá o plasma, eles nos devolvem os fatores do sangue. Então, ao final do governo do presidente Fernando Henrique, nós propusemos o quê? Construir aqui no Instituto Butantan, como estamos construindo uma fábrica para a vacina da gripe, deixar de comprar lá fora, na Europa, fabricar aqui dentro, nós vamos fabricar para o país inteiro, para a América do Sul, a vacina da gripe, a fábrica está quase pronta, propusemos fazer uma fábrica de hemoderivados. Aí mudou o governo, entrou o governo Lula, ficou uma grande discussão, vai fazer em São Paulo ou vai fazer em Pernambuco? Nós até dissemos, faz duas, faz São Paulo para atender a região sul-sudeste, faz Pernambuco ou faz onde quiser, mas precisa fazer. O governo não fez nenhuma fábrica, nós estamos importando todos os fatores do sangue da Europa, gastando um dinheirão, não temos a tecnologia, e o que fez? Criou a Hemobras, mais uma empresa estatal. Esse é o governo, não resolve os problemas, tergiversa, aumenta a máquina, cria mais um Hemobras. Cadê a fábrica de sangue? Nem projeto. Governador, eu queria voltar aí à questão da disputa interna que o senhor vai ter que enfrentar primeiro. Cerca de uma semana aí, o prefeito do Rio, César Maia, que é um aliado, possível aliado seu, manifestou uma preferência pelo prefeito de São Paulo, José Serra. E o presidente Lula meio que manifestou uma preferência pelo senhor. Isso não é um negócio que deixa o senhor preocupado, não? Não. Primeiro, em relação ao PFL, o PFL tem ótimas e grandes lideranças, que no momento oportuno, no momento certo, vão se manifestar. Não vejo nenhum problema. E vou dizer mais, se o PFL tomar uma posição, primeiro de não ter candidato, você só pode fazer aliança com quem não tem candidato. Nós respeitamos os outros partidos. Então, se não tiver candidato, se depender de nós, vamos trabalhar para fazer aliança. Aliás, eu sempre defendi a aliança com o PFL. Nós vivemos num quadro pluripartidário no Brasil. Então, é natural que você faça aliança. Aqui em São Paulo, nós fizemos, o professor Cláudio Lembra, nosso vice-governador, o senador Romeu Tuma foi reeleito senador da República, a aliança caminhou muito bem. Vamos defender em nível nacional no momento certo, através dos partidos políticos. Em relação ao presidente Lula, semana passada ele citou o Serra. Falou, olha, ninguém ainda sabe se vai ser candidato, qual partido que vai ter, PSDB não sabe se o Serra vai ser, não vai. Nessa semana ele nos citou. Eu espero, sinceramente, que o presidente Lula, como analista político, ele acerte mais.
do que como governante até agora. Faço votos que ele acerte. Governador, nós vamos fazer um intervalo. Lembrando que a entrevista desta noite poderá ser encomendada em DVD, como todas as outras da série do Roda Viva, a partir de amanhã. O site é o www.culturamarcas.com.br. O telefone é o 0 operadora 11 3081 3000. E nós voltamos num instante com o programa que esta noite tem na plateia. Cláudio Lembo, vice-governador de São Paulo, Aline Fernandes Soares, estudante de jornalismo da Unip, e Paul Liu, presidente da Câmara Brasil-China de Desenvolvimento Econômico. Nós voltamos já já. No Roda Viva entrevista esta noite o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e retomamos a entrevista com a pergunta de Paulo Scaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Boa noite, governador. Eu gostaria de conhecer a sua opinião sobre a ampliação do Conselho Monetário Nacional. Como o senhor sabe, o Conselho foi criado em 1964, com 9 membros. Ao longo dos anos, chegou a ter 28 componentes e, desde 94, foi reduzido a 3 participantes, o ministro da Fazenda, presidente do Banco Central e ministro do Planejamento. Com isso, praticamente, a decisão do Conselho ficou na mão do ministro da Fazenda. Nós temos defendido a ampliação do Conselho para até 9 membros, com participação de outros ministros, talvez do trabalho, do desenvolvimento e também pessoas da sociedade, especialistas, empresários, enfim, a escolha do presidente da República. Eu gostaria de conhecer a opinião do governador a respeito disso. Olha, em relação ao Conselho Monetário Nacional, entendo que é importante ouvir a sociedade, ouvir os trabalhadores, ouvir os empresários, ouvir a sociedade civil. Governo que ouve mais, interage mais, erra menos, acerta mais. Agora, tarefa de governo é indelegável. Eu não alteraria esse modelo do Conselho Monetário Nacional, porque ele tem responsabilidade. O governo que é eleito, o povo elege um programa, elege uma proposta para que ele seja cumprida. Então, manteria os mesmos 3 membros, não alteraria. O que precisa é o Conselho Monetário Nacional, como o governo como um todo, ouvir a sociedade, tem canais para isso, mas não há razão para estar aumentando o número dos membros do Conselho Monetário Nacional. Governador, voltar a falar um pouquinho de política, voltar a falar do José Serra. O senhor, no primeiro bloco, chegou a dizer, olha, o Serra tem dito que não é candidato. O senhor tem se encontrado muito com ele. O que ele tem dito para o senhor? Ele é ou não candidato? Olha, eu não posso falar pelo Serra, mas tive ontem com ele, nós já fizemos umas 30 parcerias aqui em São Paulo, Hospital da Cidade de Tiradentes, Hospital do Jardim Ângela. Ontem lançamos a estrada lá turística, o AMA, projetos de saúde, estou liberando 40 milhões para o trevo lá da Jacupêssego, toda aquela interligação. Então, excelente relacionamento. Eu entendo que é natural que alguém que foi candidato, que está bem na pesquisa, mantenha o seu nome em evidência. Não vejo nenhum problema nisso. Mas quando você vai lá falar sobre a Jacupêssego, o que ele fala? Aqueles que apostarem numa briga dentro do PSDB vão errar. O partido vai, no momento certo, decidir, vai estar unido. Nós não temos uma tradição, e aliás eu queria colocar não só o prefeito Serra, o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, governo aprovado, governo que fez, que realizou, que fez um choque de gestão, preparado. Então nós temos bons quadros, para no momento oportuno o partido decidir. Guilherme. Governador, o senhor falou que o senhor é candidato para mudar o status quo, mas o senhor é o candidato preferido dos empresários. E o senhor disse que a política econômica está errada. Mas essa política econômica é basicamente, nas suas linhas gerais, a política econômica dos tucanos e que tem sido repetida pelo governo do PT. Qual é o projeto alternativo que o senhor vai defender se o senhor for candidato? Já que o senhor disse que o senhor é o candidato para mudar o status quo. Primeiro, vamos pela ordem. Primeiro, em relação aos empresários. Eu acho muito bom, porque eu acredito no trabalho, acredito na produção,
Quero ser candidato para quê? Para o país crescer, para diminuir a pobreza. O governo não gera emprego. Quem gera emprego é o setor privado, é a atividade empreendedora das pessoas. Nós precisamos criar um ambiente propício para mais investimento e para crescimento. Então, acho muito bom o apoio, como o apoio de toda a sociedade. Segundo, entendo que é uma maturidade no Brasil algumas coisas deixarem de ser de um partido, Evelyn, para ser de vários partidos. Por exemplo, a responsabilidade fiscal. Ninguém quer governo irresponsável, porque isso vai quebrar a cara ali na frente. Então, essa que foi a lei do presidente Fernando Henrique e que hoje é mantida pelo governo Lula, isso é uma prova de maturidade. Agora, por que entendo que está errada a política? Primeiro, nós não fizemos nenhum esforço para enfrentar uma questão central, que é a questão fiscal. O que o governo fez para melhorar a qualidade do gasto público? Nada. O que o governo fez para cortar gasto público? Vou dar só um exemplo. Aqui em São Paulo nós economizamos 3 bilhões e 140 milhões de reais só com compras eletrônicas, com BEC, Bolsa Eletrônica de Compras, e com pregão eletrônico e presencial. Cada 100 carros que a gente compra, 21 é de graça, que é 21% de desconto. Então, quais as medidas que o governo tomou para eficiência tributária? Nenhuma. Eficiência administrativa? Nenhuma. Reforma política? Nenhuma. Eficiência de logística? Nenhuma. Reforma trabalhista? Nenhuma. Reforma não andou. Nós não fizemos as reformas necessárias. Então, eu vejo que tem que mudar. Ou nós estamos condenados a ficar o resto da vida com crescimento desse tamaninho, com juros desse tamanho, com uma carga tributária desse tamanho. É lógico que tem que mudar. Não vai mudar com mágica. E digo mais, não tem solução sem crescimento. É o crescimento que vai possibilitar você simultaneamente ir melhorando a questão fiscal, você aliviando a cadeia produtiva, você ter juros mais baixos, você melhorar a relação dívida-PIB. A solução passa pelo crescimento. Mas não é isso que o governo diz? Eu quero perguntar uma coisa, senhor. Se não é mudança na essência da política econômica, o senhor está falando também em continuidade, porque a essência da política do Pedro Malan, né, que produziu crescimentos também medíocres, e que, sob a gestão do governo Lula, até produziu crescimento melhor ano passado, mas esse ano também já está fazendo água, a base dela é metas de inflação, câmbio flutuante e política de superávit fiscal, né? E é o superávit fiscal que tem inibido os nossos investimentos. A relação dívida-PIB mantida alta prejudica, digamos, dificulta a queda dos juros mais acelerados. O que nós queremos saber é se o senhor mexerá na essência ou se o senhor está falando em ajustes, porque a resposta que o senhor deu para o Evelyn é gasto público. O senhor está falando discurso de gerente que está pretendendo apertar um parafuso mais, quer dizer, reduzir o gasto público, gastar melhor e tal. Isso não é mudança na essência da política econômica. Mas o que é mudança na essência? É fazer populismo? É ter crescimento com inflação? Isso é populismo. Não há a menor hipótese da sociedade brasileira querer a volta da inflação, que é o pior dos impostos. Eu estou falando em mudar questões essenciais. Gerenciais. Não gerenciais, essenciais. Ou o Brasil enfrenta a questão do gasto público, desperdício, tira das costas do brasileiro esse Estado perdulário e inoperante, ou o país não vai crescer. O senhor vai aumentar as privatizações? Como é que nós vamos crescer? O senhor vai defender nós isso? Temos uma carga tributária que é o dobro da Argentina, o dobro do México, o dobro do Chile, o triplo da Venezuela, uma carga tributária maior que a dos Estados Unidos. Como é que o empresário brasileiro vai conseguir concorrer com essa carga tributária, com essa taxa de juros, com esse câmbio, com o real valorizado? Impossível. Mas a taxa de juros não é por causa da dívida imensa que o Brasil tem? Não, é o contrário. Essa taxa de juros absurda acaba piorando a dívida. Cada 1%, Marcon, da taxa Selic, cada 1% significa mais de 8 bilhões de reais de custo para a população. Nós temos uma dívida pública interna de 950 bilhões de reais.
Então, 1% só de taxa Selic dá quase 9 bilhões. A maior parte da dívida é referenciada Mas à os taxa juros Selic. Você acha que o sistema de metas de inflação é adequado para as necessidades de um país desse que tem que fazer ajustes, reformas e crescer? Será que aquilo ali não é uma coisa... Crescer com volta da inflação, Não, eu não estou falando volta, eu não vejo. Estou perguntando Você se pode. o sistema de metas que você obriga Você pode ao Banco ter. Central a fazer os juros, essas coisas. Você acha que isso aí não é... Falta ao governo brasileiro ousadia. E Em que falta campo, iniciativa. governador? Você tem que sinalizar no curto, médio e longo prazo com uma situação melhor para o país. As metas de Primeiro, inflação fazer as ficam. reformas. No seu governo continuarão A as metas volta de inflação. A meta de Pode inflação. E o ser meta de superávit? O inflação senhor ou não. reduziria o superávit? Mas- quer dizer, pode Mas ser- o problema, Peraí, Tereza, peraí, o problema por não favor. é superávit. O problema é juros. O superávit é que fez o risco Brasil ir lá para baixo. Não, O mas superávit é a garantia que não vai quebrar. Na alegação do discurso liberal é para reduzir a relação dívida-PIB e, com isso, você oferecer mais segurança para A o desejo. relação dívida-PIB você melhora com o país crescendo e você cortando gasto. Você está fazendo superávit primário, mas não está cortando os gastos do governo. E onde é que o senhor Vamos dar um Paulo, exemplo. o Zé Paulo Vamos perguntava, dar- eu atropelei, vamos queria dar que o senhor um exemplo, devolvesse a Tereza. resposta dele. Ele Pra pergunta ficar sobre mais as claro, metas. governador, O senhor manteria a o política de senhor metas? considera possível uma modificação no sistema de meta de inflação se isso destravar um pouco a economia? Volta da inflação, não. Metas, Metas sistema pode. de metas. Sistema de metas pode discutir, isso não é dogma, isso pode discutir. Agora, volta da inflação, não. Marcelo. Agora, eu vou dar um exemplo, Zé Paulo, que eu acho importante. Veja bem, será que está certo isso? Você ter quase 40% do PIB de carga tributária, não investir nada, a infraestrutura do país está se deteriorando, as estradas não conseguem nem tapar buraco e não paga a conta. Você tem déficit nominal. Você tem que todo mês fazer dívida nova para poder pagar os juros. Evidente que isso está errado. Governador. E precisa ser modificado. O senhor tem insistido muito em corte de gastos, tem falado corte de gastos com as guardas. Onde pode ser cortado? O que se fala é que já não tem mais gordura para se cortar. É infinita essa possibilidade de corte de gastos. Infinita. Dê um exemplo. E olha, eu vou mais. Chamou na cano, né, governador? Saber gastar dinheiro dos outros, dinheiro público, dinheiro de impostos, todo mundo sabe. Precisa ter alguém para cortar gasto público. Quem é que apaga a luz? É quem paga a conta. Onde o governo federal gasta Isso é mal hoje, verdadeira. governador? Você tem várias. Primeiro, pessoal, você tem uma folha aí enorme. E o governo o que faz? Coloca um andar a mais. Se você simplesmente parar aqui e o país crescendo, você vai melhorar essa situação dos gastos. Você limita, o país cresce, em termos de PIB, você está melhorando. A outra é a qualidade do gasto público. Você veja o tamanho do Estado. O país precisa ter uma reforma fiscal. O senhor País continente, o senhor defende como é a o Brasil. retomada, por exemplo, do programa de privatização? Deixa eu Programa perguntar. de privatização? Aliás, Mas eu defendo muito mais, só um muito minutinho. mais. Veja bem, você acha que só com investimento público você vai... Vamos dizer que o Brasil cresça 5%, 6% do PIB ao ano. Como deve crescer? Aqui nasce quase um Uruguai por ano. Em 10 anos, uma Argentina nova. E nós não crescemos. Então, se você crescer forte, você tem infraestrutura para esse crescimento? Não. Então, eu pergunto, o investimento público vai ser suficiente para essa infraestrutura? Não. Você tem que trazer iniciativa privada. mas isso- é óbvio, isso envolve- seja concessão, seja somente- parceria público-privada, sou totalmente favorável. A pergunta de Antônio Neto, que é de Santos, aqui no estado de São Paulo, é se caso o senhor for eleito presidente, se o senhor vai seguir a mesma política de Fernando Henrique nas privatizações das estatais. Eu acrescento, e ainda há estatais para serem privatizadas? Olha, eu não vejo questão de privatização. Privatização é você pegar um ativo e vender. Essa não é a questão. O que nós queremos é o quê? É trazer a iniciativa privada para concessão, para investir em infraestrutura. Estou fazendo aqui no metrô. Estou lançando o edital da primeira PPP. Linha 4 do metrô, espero quase 1 bilhão da iniciativa privada. Nós temos hoje a Ecovias, veja a rodovia dos imigrantes. Vamos dar um exemplo prático. O governo e o novo modelo de participação privada. A rodovia da morte, a Régio Bittencourt, Marcum, passaram 7 governos.
Me lembro, eu era deputado federal, eleito, votado na região do Vale do Ribeira. O presidente Figueiredo foi o último presidente militar, depois veio o presidente Sarney, depois veio o presidente Collor, depois o presidente Tamar, Fernando Henrique, 2 mandatos, e o Lula. 7 governos não conseguem fazer uma estrada. Nós fizemos em plena Mata Atlântica a rodovia dos imigrantes em 30 meses, sem um centavo de dinheiro público. É possível. E você gera emprego, gera renda, amplia a infraestrutura. Mas então, tem um entendo que é importante. Um pedágio ali, não é fácil para ir na praia. Mas tem e o que é mais mesmo. justo? A dona Maria, que mora lá no Pontal do Paranapanema, que não tem automóvel, pagar através dos seus impostos, do ICMS, para fazer uma rodovia ou quem usa? Então, eu entendo que a participação da iniciativa privada não vender ativo do Estado, não vender ativo do Estado, mas você chamar a iniciativa privada para participar, acho perfeitamente Governador, positivo. deixa eu mudar um pouco o enfoque, falar de segurança, é um problema crônico. Não quero falar de São Paulo especificamente, eu quero saber do senhor se o senhor é a favor da descriminalização das drogas. O senhor acha que esse é um dos caminhos para atacar o crime organizado, que está presente muito visivelmente no Rio de Janeiro, mas está no Brasil inteiro? Acho que não é um problema do governo do Rio, é um problema nacional. Queria saber que política o senhor implantaria, quais seriam suas diretrizes para isso e saber especificamente em relação a esse ponto das drogas. Olha, primeiro em relação às drogas, tem que se fazer uma distinção. Traficante é cadeia, não tem a menor dúvida. Aliás, esse é um dos grandes temas da segurança nacional, que é responsabilidade federal. Tráfico de droga, tráfico de arma e lavagem de dinheiro. Responsabilidade federal. Usuário é tratamento, é dependência química, como alcoolismo, dependência química, é tratamento. Isso é saúde mental, que tem que ter uma estrutura para isso. Em relação à área federal, o governo federal, na minha avaliação, não acordou para a gravidade da situação de segurança pública. Nós estamos no dia 12 de dezembro. Faltam 18 dias para acabar o ano. Conta para mim, qual governador do estado conseguiu até agora assinar o convênio do FUNPEN, do Fundo Penitenciário, que é um fundo constitucional, e do Fundo de Segurança? Veja o escândalo do tráfico de armas. Contrabando vergonhoso. Nós apreendemos em São Paulo uma arma a cada 14 minutos e não para de entrar. Não, o governo não caiu ainda a ficha na área federal da gravidade da questão da segurança pública. Então, todo o esforço, combate a tráfico de arma, atribuição federal, combate a tráfico de droga, lavagem de dinheiro. Até hoje não ficou pronta uma penitenciária de segurança máxima federal. Nenhuma. Agora, governador... O governo Fernando Henrique também não tem uma vitrine muito... Criou os dois... nessa área. Criou ele e o presidente Itamar Franco, criaram os fundos constitucionais, o que está aí foi feito. O presidente Itamar foi criaram os 2 fundos e liberava o dinheiro, e liberava o recurso. O problema é, olha, autorizaria o uso das Forças Armadas? O que o senhor acha em relação ao uso das Forças Armadas para combater o problema do crime organizado? Sou contra. Forças Armadas não é para isso, não está preparada para fazer policiamento de rua, policiamento ostensivo, preventivo, não funciona. Governador, não é nesse campo da... Agora, só para destacar uma coisa, olha, prioridade sem dinheiro, sem orçamento, é retórica, é discurso. Priorizar é colocar recurso. Agora, você não recebe um centavo. Quem tem poder de polícia são os estados. Você tem 2 fundos constitucionais. Veja o problema dos presos. A propósito essas disso, cadeias todas superlotadas. O César Miranda, do Guarujá, aqui no litoral de São Paulo, disse que o senhor havia prometido que os presos que aguardavam julgamento nas delegacias não ficariam em cadeia pública até novembro de 2005. Mas até agora, segundo o César, isso não se concretizou. Olha, César, eu até agradeço porque me permite explicar. Primeiro, nós prometemos desativar a casa de detenção do Carandiru, que tinha 8.500 presos. Só no filme do Héctor Babenco. O Carandiru não existe mais. Nós prometemos zerar preso nas cadeias de São Paulo. Tinha 8.000 presos, era um outro Carandiru. Zerou. Pode ir em qualquer distrito dessa cidade. São 93 distritos policiais em São Paulo. Pode ir em qualquer distrito dessa cidade, a não ser nas 8 seccionais para trânsito. Prendeu, até mandar para o CDP no outro dia, no final de semana, tem ali um trânsito. Então, aliás, nós tiramos a grade,
Para não correr o risco de daqui a um ano tornar a encher de preso, nós tiramos a grade, desativou a carceragem, todos em modernos centros de detenção provisória, que são os CDPs. Agora, governador, ainda nessa questão da segurança, o senhor fez críticas justas ao governo federal, mas o senhor também não tem alguns números bons nessa área. Por exemplo, na questão da FEBEM, o senhor teve só esse ano, se não me engano, 40 rebeliões e o senhor prometeu 41 unidades novas e só conseguiu iniciar, não estão nem prontas, iniciar 9. Como é que o senhor explica isso para o seu eleitor quando o senhor for cobrado, se o senhor for o candidato a presidente pelo PSDB? Estamos trabalhando. Vamos colocar 3 coisas que eu acho importante nesse tema da FEBEM. Primeiro, eu tenho uma visão diferente da do judiciário. Vamos dar um exemplo prático, para quem está nos ouvindo aqui entender. São Paulo tem 22% da população brasileira e tem mais de 60% dos internos presos em privação de liberdade. Será que os nossos internos cometem 3 vezes mais crime do que os outros estados? Não, é que nos outros estados tem semiaberto e aqui excesso de privação de liberdade. Hoje nós temos quase 7 mil adolescentes em privação de liberdade. Quem decide é o judiciário, eu cumpro decisão judicial. Se nós tivéssemos 1.400 a menos, Tatuapé não existiria. O problema são as grandes unidades. Nós não deveríamos ter mais do que 3 mil, nós temos quase 7 mil. Muitos deles deveriam estar em casa, com o pai, com a mãe, acompanhado sim pelo governo, em semiaberto ou semiliberdade. Você tem 4 níveis. A internação é o último nível. E o que nós estamos fazendo? O que nós fizemos no caso das grandes unidades, desativando. Tatuapé, nós já estamos com 11 unidades em obra. É pouco isso? 11 simultaneamente sendo feitas. As primeiras vão ficar prontas em fevereiro. 60 dias. Vai estar tudo pronto. Governador, então, e unidades pequenas, para 40 adolescentes só, perto da família, descentralizadas, uma em Rio Preto, outra em São José dos Campos, outra em Piracicaba, descentralizada. O que diz o CONANDA? Unidades pequenas, só tem 40 vagas. Perto da família, regionalização e agenda educativa. Governador, pergunta de Glaucia Mendonça Prata, da Vila Leopoldina, aqui em São Paulo, presidente do Movimento Popular da Vila Leopoldina, que diz o seguinte: o senhor está fazendo no interior do estado essas unidades para até 40 internos e em São Paulo vai construir unidades para até 150 internos. Por que essa diferença? São 2 unidades... Itaquera e Vila Leopoldina. São 2 unidades de 75. 2 unidades de 75. Agora, vamos dividir 7 mil por 75, ver quantas unidades tem que fazer. Ou 40. Então, eu estou fazendo 40 no estado inteiro, São Paulo 2,75, porque nós temos um problema grave de excesso de adolescentes em privação de liberdade. Davi Rubinato, do Conseg, do bairro do Belém, pergunta qual é a dificuldade em arrumar cidades para as novas sedes da FEBEM e ninguém quer. E ele diz que nós do Tatuapé Belém já não queremos pagar essa conta sozinhos. Do Davi, lá do Belém, como a Zona Norte de São Paulo, Santana, ganhou o Parque da Juventude, a Zona Leste vai ganhar o Parque do Belém. Então, nós vamos desativar, como o governador Mário Covas desativou o complexo de imigrantes. São Paulo tinha 2 FEBEM, imigrantes e Tatuapé. Cometeu um delito lá em São José dos Campos, em São José do Rio Preto, em Sorocaba, vinha para São Paulo. Eram 2 unidades com 2 mil adolescentes cada uma. Imigrantes não existe mais. O senhor concorda que está demorando para resolver esse problema? Está indo, 11 unidades nós estamos fazendo. Agora, eu me lembro que quando o doutor Saulo assumiu a FEBEM, o presidente da FEBEM que saiu disse o seguinte: o dia que chegar a 4 mil adolescentes a FEBEM, ele denunciando o fato de ter excesso de internação, é o caos. Chegou nos 4 mil, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500. Estamos chegando a 7 mil. Mas assim, vou dizer uma coisa, ouvindo esse discurso, eu já ouvi, assim, fica uma coisa meio complicada, porque a justiça funciona assim. Você não tem nenhum estado brasileiro que tenha 1.000 em privação de liberdade. Está errado. Nós prendemos 80 jovens no fim de semana. Então, eu tenho que fazer 2 FEBEM, uma para sábado, uma para domingo. Evidente, você pegou um adolescente cometendo um ato infracional. Só o fato da polícia pegar... Que a questão é que a Justiça de São Paulo é muito mais rigorosa, ou a gente tem muito mais contradições em São Paulo, existe uma desigualdade maior em São Paulo, que cria essa situação. Não é possível
nenhum estado brasileiro ter pouco mais de 1.000 adolescentes e São Paulo ter 7.000. A desproporção é em privação de liberdade. Você tem o quê? Você tem 4 níveis. Você tem um primeiro nível, que é prestar serviço social à comunidade. É uma punição. Você tem um segundo nível, que é liberdade assistida. Você estuda lá na escola da FEBEM e dorme em casa. Você tem semi-liberdade. E, finalmente, você tem privação de liberdade. A outra coisa é interessante, Mário Covas dizia, o pai falhou, a mãe falhou, a sociedade falhou, a escola falhou, todo mundo falhou, a polícia pegou. Aí a FEBEM, em 30 dias, resolva tudo e tal. É verdade, existe um pouco de cobrar demais aí. Mas, por outro lado, tem uma... Vou dizer assim, se a gente perguntar para as pessoas, para o paulistano, para o cidadão do Estado, ele acha, no fundo, que tem que ter mais gente preso, mais menor preso, do que está sobrando menor na rua. A gente anda na rua com medo. A gente para no farol, tem medo. Quer dizer, então a situação, se eu falar justiça rigorosa, a impressão que a gente tem é o contrário. É que tem muita impunidade, que continua muita gente solta. Essa é a sensação. Mas é uma visão equivocada. Equivocada. Porque quem é que já não foi jovem? Quem é que já não errou? Quem é que já não errou? Privação de liberdade é para caso grave. Você está colocando em risco a vida das pessoas em sociedade. Desses 7.000, tem perigosos? Tem, certamente tem. 500, 600, 700, 7.000. Alguns que estão na rua, inclusive, né? Ah, sim, então. E esses deveriam estar lá. E essa superlotação permite escapar aquele que é mais perigoso. Mas o ECA tem coisa errada. Vamos dar um exemplo para você. Vamos lá. Aquele que completou 18 anos de idade e foi pego pela polícia cometendo um delito, um ato infracional, ele vai para a cadeia. Correto? 18 anos vai para a cadeia. Com 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele vai para a FEBEM. E pode ficar lá até os 21 anos de idade. Eu pergunto, quem tem quase 21 anos, ele é criança? Não. Ele é adolescente? Não. O que ele está fazendo na FEBEM? Todo lugar do mundo, quando completa 18 anos de idade, a justiça analisa. Posso mandar para casa, desinterna. Não posso, unidade prisional, penitenciária especial. Não fica em contato com os demais presos, mas não fica na FEBEM. Então, eu propus ao Congresso Nacional, vamos mudar isso. Completou 18 anos de idade, pode desinternar, desinterna. Não pode penitenciária, ala isolada, mas não pode ficar numa unidade da FEBEM, que é uma escola. Você não tem segurança para isso. Mas deixa eu lhe fazer uma observação. Por que não avançou essa discussão? Porque não anda nada no Congresso. Eu fiz 3 propostas. Primeira proposta, completou 18 anos, penitenciária. Segunda proposta, definir prazo. Qual o problema do adolescente da FEBEM? Ele não sabe se vai ficar 2 meses ou vai ficar 3 anos. Ele não sabe. Então ele fica revoltado. Você não tem, o período de internação não é definido. Então ele pode ficar 3 meses ou 3 anos. Governador. Finalmente, queria destacar o seguinte, nós temos hoje 77 unidades da FEBEM. Se eu ouvir falar de uma, de 2, as outras 74, 75 que estão funcionando perfeitamente bem, não é notícia. É notícia Tatuapé, porque é muito grande, tem quase 1.400 naquelas várias unidades, a hora que desativar está bem equacionado. Vamos para mais um intervalo, governador. Lembramos que você pode ter o DVD desta noite encomendado a partir de amanhã, como todos os outros da série do Roda Viva. O endereço www.culturamarcas.com.br, telefone 0 operadora 11 30, por favor, amigos, 3081 3000. E a gente volta já com o programa que é acompanhado esta noite por Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do Diese, Ademar Altieri, diretor de comunicação da Câmara Americana de Comércio, Cristiana Arcângeli, empresária e apresentadora, e pelo deputado estadual Sidney Beraldo, líder do governo na Assembleia. A gente volta já. Estamos de volta com Roda Viva, que esta noite entrevista o pré-candidato ao governo federal pelo PSDB, Geraldo Alckmin, que se declarou aqui logo na abertura do programa que sim, é candidato.
Governador, eu queria saber o seguinte, o senhor já declarou também que não pretende fazer uma campanha calcada em ataques ao presidente Lula. Mas no programa até agora, o senhor fez inúmeros ataques ao governo do presidente Lula. Há uma diferença entre uma coisa e outra? Absoluta. Não se faz campanha com ataques de natureza pessoal, né, se faz análise de governo. Nós estamos avaliando, até em razão das perguntas, análise de governo. O senhor acha que o governo Lula é um governo corrupto? Evidente que você tem uma série de denúncias de corrupção. Não acredito que o presidente, pessoalmente, tenha nenhum benefício pessoal disso. Agora, eu entendo o seguinte, ética hoje é você ter um governo eficiente. O governo que não é eficiente não é ético. A ética não é só não roubar e não deixar roubar. Ela é muito mais do que isso. Eu acho que isso falta, você poder avançar. E mais, acho que houve uma enorme mistura entre o público e o privado, entre governo e partido. Partido, o nome já diz, é parte, é pedaço. Governar é para o conjunto, governar é para o todo. Eu não vejo, Marquinhos, disputa política como uma luta patrimonialista para tomar o poder. Tomar o poder para si, para os seus, para o seu partido, para o seu time, não. Eu vejo política como serviço. Você ter um instrumento para trabalhar pelas pessoas. Ninguém vai ganhar a eleição falando mal dos outros, mas é preciso falar claramente aquilo que o país tem que fazer e que não fez. Há um marasmo danado, há uma perda de oportunidades muito grande. Governador, Mas será que não se evidencia uma campanha aí muito agressiva, muito violenta, e aí talvez esse seu perfil, ou isso que o senhor deseja fazer, mais tranquilo, mais calmo, mais insosso, talvez mais picolé de chuchu, como já disseram, não seja exatamente o perfil mais indicado para uma campanha que se configura aí agressiva, porque o senhor pode sofrer ataques do outro lado. O outro lado está se preparando para atacar. Primeiro, não tenho medo de cara feia. Segundo, os tais, os carismáticos, agressivos, todos perderam a eleição e o Chuchu aqui teve 12 milhões de votos. Sou ganhador de eleições. Governador, como é que o senhor rebate? Que argumento o senhor tem para quem diz que o senhor é muito paulista, que é difícil o senhor transpor as divisas do Estado? O senhor é conhecido em São Paulo, a televisão facilita muito as coisas, uma campanha facilita muitas coisas. Agora, existe essa crítica que o senhor teria característica, o senhor é muito paulista, além da timidez que ele abordou, que é outro traço que atribuem ao senhor, o senhor diz que é discreto e não tímido. Existe essa questão o senhor está muito ligado a São Paulo e existe, de fato, uma reserva, digamos assim, dos outros estados em relação a São Paulo, justa ou injusta? Fernando, veja bem, primeiro em relação à tal da timidez. Eu não acredito. Primeiro, acho que a gente não deve ocupar espaço na cotovelada. Não é esse o caminho. Segundo, eu fui vice-governador e tive sempre a cautela de, olha, o titular é que comanda o processo. Eu trabalho em equipe, sou copiloto. A hora que assumir para valer. Terceiro, você não precisa fazer gritaria quando você tem argumentos. Quando você tem argumentos para convencer, não precisa fazer gritaria, escândalo. Quarto, em relação a São Paulo, eu nasci em São Paulo, uma cidade muito querida, Pindamonhangaba, né? Agora, minha família é baiana. Minha família, quando chegou da Espanha, entrou pela Bahia, foi para Carinhanha, no Vale do São Francisco. Depois subiu o Rio São Francisco e foi para Januária, em Minas Gerais, norte de Minas. O Zé Maria Alquimim é de Bocaiúva, norte de Minas, perto de Montes Claros. Meu avô já nasceu no sul de Minas, Baipendi, batizado em Cruzília. Em Delfim Moreira, em Minas, tem uma fabriqueta de doce, marmelada, goiabada, pessegada, chama Alquiminas. Agora, nasci em São Paulo. O estado de São Paulo, essa coisa de paulista, não gostam de paulista, não é verdade. Eu estou viajando, a maioria dos estados brasileiros, o que eu ouço em Sergipe, ouço no Ceará, em Pernambuco, no país todo? Olha, meu irmão mora em São Paulo, minha mãe vive em São Paulo, meu filho estuda em São Paulo. Cria até um laço afetivo.
Ô, o laço de governador, o senhor efetividade. tá bom aquela música do Chico Buarque. Isso que eu ia Meu falar. pai era baiano, meu avô pernambucano. Mas é verdade. É. É verdade. Governador, como é que o Mas senhor, olha, como é eu que o quero senhor fazer espera Não, que... eu não fiz a pergunta, desculpa, Evelyn. Fez a piada e perdeu Eu a pergunta. quero fazer duas perguntas rapidamente aqui. Uma, ao candidato a presidente da República. Falávamos de FEBEM, do problema paulista. Eu acho que o senhor pode fazer 40, 400, 4.000 FEBEMs pequenas, que o problema da infância abandonada no Brasil não será resolvido, porque ele tem origem na nossa tragédia social e também na diferença demográfica, né, na reprodução muito maior dos filhos nas classes pobres do que nas classe média e nas elites. Né? Quer dizer, as mulheres pobres no Brasil, por não ter acesso aos mecanismos de informação sobre o controle da natalidade, pela ausência de uma política de planejamento familiar no Brasil, por tudo isso, a pobreza se reproduz muito mais. Né? Há no Congresso, nesse momento, um projeto de uma chamada Comissão Tripartite, né, que são das duas comissões de Seguridade Social, mais representantes da sociedade civil, para mexermos na política de planejamento popular e, inclusive, na autorização do aborto até a 12ª semana de concepção. Como candidato a presidente da República, eu queria saber o que o senhor pensa do aborto e do planejamento familiar. Olha, nós não vamos fazer planejamento familiar através de aborto. Não é esse o caminho. Não é através de aborto. É de o problema- garantir às mulheres o direito de interromper a gravidez. Sobretudo as mulheres pobres, através da rede pública. Eu acho que nós temos que fazer planejamento familiar. O índice de natalidade no Brasil está caindo. E está caindo fortemente. Está caindo em cima, embaixo não cai, está. Cai em todos os níveis, praticamente. A minha mulher é a 8ª filha de 11 irmãos. E a minha sogra pegou mais um para criar, 12. Então, a minha mulher é de 11 irmãos. Veja se hoje existe essa... Não existe mais. Então, há uma queda forte na natalidade. Planejamento familiar é o caminho. O que nós temos feito aqui em São Paulo? Criado a chamada Casa do Adolescente, porque você tem muita jovem, muita menina que acaba ficando grávida, gravidez indesejada, criança. Então, nós localizamos, mapeamos a cidade, aliás, em parceria com a prefeitura, e estamos fazendo essa Casa do Adolescente. Bairro tal, tem alto número de meninas grávidas. Nós fazemos a Casa do Adolescente para educar, colocar à disposição todos os métodos contraceptivos para evitar planejamento familiar. Esse é o caminho que me parece. Olhado Assim, a gente quer feminista. entender se o senhor é a favor da legalização do aborto, de avançar a legalização do aborto ou não. Porque essa é uma questão que, quando a gravidez se deu, é uma questão trágica. Ou faz ou não faz. Qual a opinião do senhor? Nós já temos na legislação brasileira previsto o aborto para o caso de risco de vida para a mãe. Já temos previsto caso de estupro, pode avançar. Caso de anencefalia, acho que você pode avançar. Mas senhor é a favor? aborto não é solução. Até onde o senhor Aborto acha que não é nós podemos solução. ir? Não é uma solução, governador, mas o aborto é para aquela que não teve acesso à pílula, que não conhecia os outros métodos, Mas tem até que não teve acesso pílula a eles. do dia seguinte hoje. Governador, mas o caminho, infelizmente, o essa caminho, meninada não sabe, governador. Ela começa... Mas ela pode chega saber, tarde. pode saber. Por isso que se deve fazer educação sexual, precisa começar mais cedo na escola, fazer casa do Governador, adolescente. tem a impressão que o senhor é contra e Esse é não o quer caminho. dizer. Eu posso Não, concluir não. isso? Sob ponto de vista, eu não vejo essa questão de descriminalizar como uma coisa absurda, não. Acho até que o problema não é de criminalizar. Agora, esse não é o caminho para a questão da natalidade. Governador, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta pessoal, então, aproveitando o assunto aí. Qual é o peso da sua formação católica nas suas opiniões sobre políticas públicas, né? E, quer dizer, fala-se que o seu pai era ligado ao Opus Dei. O que o senhor acha da Opus Dei? Qual é o peso da sua formação católica, nas suas convicções? Ô, Eveli, primeiro, por que há essa colocação que não é verdadeira? O meu não é meu pai. Meu pai foi seminarista. Né? Para minha sorte, ele acabou desistindo do seminário. Era um homem profundamente religioso e era franciscano.
da Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Tinha voto de pobreza. Esse era o meu pai, que era veterinário, Pindamonhangaba, funcionário público. Meu tio, irmão de meu pai, juiz, desembargador, ministro do Supremo Tribunal Federal, é que era da Opus Dei. O confessor do senhor também é? Como? O confessor do senhor também Não, é? o meu confessor não. O meu confessor, aliás, é uma pessoa muito especial, é da igreja de Santo Antônio do Caxingui. E que, aliás, tem um livro muito bonito, A Cura pela Confissão. A Cura pela Confissão. O meu tio é que era do Opus Dei. E eu não vejo nenhum problema no Opus Dei. O Monsenhor Escrivá foi beatificado, foi canonizado, é santo da Igreja Católica. Não vejo nenhum problema. Se eu fosse, eu até lhe diria. Agora, sou católico. Eu respeito todas as religiões. Na vida é preciso ter princípios, ter valores que norteiam a nossa existência. Então, respeito todas as religiões. Gosto muito do Rabino Sobel. Vou lá ver todas as prédicas. Guardei a última do Yom Kippur, quando ele falou, olha, na vida, primeiro Deus. Coloque Deus na sua vida cotidiana. Seja temente a Deus. Deus tem que participar da sua vida. Segundo, deveres. A vida não são só direitos, são deveres. Terceiro, amor ao próximo. Amar as pessoas, independente da sua crença religiosa, etnia. E 4, caráter. Caráter, apreço pela verdade, princípios, valores. Eu admiro, gosto de estar com a comunidade judaica, gosto de estar nas mesquitas, aliás, estou lendo um livro, Evelyn, muito bonito, que chama A Viagem de Tel, que é a história das religiões. É um menino cujo pai é médico, a mãe é professora universitária, e eles não querem ensinar a religião para ele. Então, deixa ele crescer e aí ele vai escolher a sua religião. E o menino tem uma doença grave, pode morrer. Então a tia pega o menino, que é o Tel, que significa Deus, e vai viajar para mostrar as religiões. Então ela desce em Jerusalém, vai a Israel. Vai a Jerusalém, tem um padre, fala da visão de Jerusalém na Igreja Católica. Tem um rabino, fala do judaísmo. Tem um sheik, fala da religião islâmica. Depois vai para a Índia, para as religiões politeístas. Eu acho muito bom. Aliás, essa é a marca. O Evelyn, essa é a marca do Brasil. O Brasil é multiétnico, multireligioso. Essa é a beleza do Brasil, esse país cosmopolita, sem preconceitos. Só queria completar a pergunta do Evelyn, que eu acho importante. Zé Paulo, o Fernando depois assim. O senhor vê com simpatia o fato de que seja considerado mais conservador do que a geração dos tucanos, digamos assim, dos fundadores, do Serra, do Fernando Henrique? O senhor tem valores mais tradicionais. Olha, o senhor Fernando, vê isso com simpatia? essa coisa de conservador... Diz que o senhor é mais confiável para os mercados, né? Vamos lá. Primeiro, sob o ponto de vista político, né? Eu sou do Manda Brasa, do MDB, no auge da ditadura. Todo mundo aderiu. Prefeitinho lá do interior, sofrendo, segurando a peteca pelo Manda Brasa. Fui vereador aos 19 anos de idade do diretório acadêmico da Faculdade de Medicina, sempre do Manda Brasa. Participo, sou social-democrata. Agora, eu não sou arraigado a ideias atrasadas dos anos 50. O meu compromisso é com o futuro. Meu compromisso é com o futuro. Então, eu entendo que, pelo contrário, o que eu vejo aí é um monte de gente se dizer progressista que não quer mudar nada. Vou dar um exemplo. Os nossos hospitais todos, 20 hospitais, os nossos centros de ressocialização, 24 centros de ressocialização, os nossos restaurantes Bom Prato, 20 restaurantes Bom Prato, tudo contrato com organização social. Por quê? Para nós precisa ser público, não precisa ser estatal o gerenciamento. Mas tem gente que acha que tudo tem que ser estatal. Nós pensamos diferente. Para nós não precisa ser estatal, precisa ser público. Então, nosso compromisso é com o futuro. Reformas, reformas e reformas. Por quê? Porque o mundo muda muito depressa. Inclusive reforma política, com fidelidade partidária. Só a fidelidade partidária, você já daria um grande salto na política brasileira. Por vocês peguem isso e vamos voltar a isso. Como falou, de futuro e de reformas, eu queria saber,
e fala que o problema fiscal é o principal do Brasil, por dentro do problema fiscal está a Previdência. Aliás, a carga tributária brasileira, ao contrário de alguns países, inclui a Previdência, as contribuições para a Previdência. Então, ela é altíssima, mas não é tão altíssima como o senso comum diz. Queria saber do senhor se, na sua opinião, a Previdência Social é um sistema de distribuição de renda mínima, ou é um ônus fiscal? Não, veja bem, ela não é ônus fiscal. É lógico que ela tem um papel social importante. Eu fui relator da Lei de Benefícios da Previdência no Congresso Nacional. A Seguridade Social brasileira inclui assistência social, saúde e previdência. Previdência é contributiva, só aposenta quem paga. Saúde é universal, ninguém paga nada e todo mundo tem direito. Assistência social não é contributiva, ninguém precisa pagar nada, mas também não é universal, é só para aquela população pobre que realmente você quer. E está correta a Seguridade Social. Qual o problema que eu vejo? A previdência pública me parece injusta, é um Robin Hood às avessas. A média de benefícios no setor público é muito alto e não tem a contribuição devida. Então, nós defendemos reforma da Previdência e fazer no setor público e fazer valer. Até 10 salários, tudo bem, o governo paga. Acima disso é previdência complementar. Pode ser estatal, pode ser privada e a pessoa vai pagar. Não para quem já está em direito, vamos tocar para frente. Mas para os novos é preciso corrigir. Vou dar um outro exemplo, quando citei até a reforma trabalhista. O que está havendo hoje no Brasil com essa carga tributária e o pesado ônus sobre a folha de salários? É a informalidade. A informalidade é gravíssima. O joio vai matar o trigo. Nós precisamos achar uma maneira de desonerar a folha. Desculpa, governador. Então, eu vejo que a questão da Previdência passa, de um lado, por nós trazermos essa informalidade para dentro da economia formal. Eu mandei um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, Zé Paulo, beneficiando 638 mil micro e pequenas empresas. Micro zero, até R$240 mil faturamento do ano, não paga nada de imposto. E a pequena até R$2.400.000. Tudo que exportar está fora. Nós vamos trazer essas pequenas empresas todas para dentro da economia formal. Governador, o senhor falou de reforma trabalhista. Eu gostaria de saber, o senhor vê algum ponto na reforma trabalhista, algum ponto assim nos direitos trabalhistas que podiam ser diminuídos? Porque a reforma trabalhista é isso. É flexibilizar, que é uma palavra chique, para falar, vamos abrir mãos de alguns direitos em nome de alguma outra coisa. Onde que o senhor vê? Ninguém avança porque ninguém consegue pôr uma carta clara na mesa. O que o senhor vê? Ô Paulo, eu não vou estar entrando em detalhes, mas eu vou dar um exemplo para você. Desonerar a folha. Desonerar a folha. Você tem encargos sobre a folha altíssimos. Então, o que acontece? Não registra empregado. Você não estimula novos postos de trabalho. Você não estimula a formalização. Aí você tem o grave problema da Previdência. Quer dizer, diminui a contribuição da empresa, é isso que o senhor fala de desonerar? Substitui. Ao invés de pagar sobre folha, paga sobre faturamento. Eu fiz isso na zona rural. Na zona rural, quando deputado federal, nós substituímos. Ao invés de você pagar sobre a folha, pegue um proprietário rural, pessoa física, você vai ver que ele não paga nada sobre a folha. Pode dar 10 empregos, 20 empregos, 30 empregos, registrar todo mundo. Não custa nada, ele paga quando vende o produto. Você vendeu o leite? Percentual X para a Previdência. Você vendeu o arroz? Percentual X para a Previdência. Agora, aqui você tem tantos encargos sobre a folha, mas tantos encargos, que você desestimula abrir emprego, desestimula o registro. Então, você empurra para a informalidade. Vou dar um outro exemplo para você e para o Zé Paulo dessa questão tributária. A alíquota do ICMS do álcool São Paulo era 25%. Sonegação absurda. Reduzir para 12%, aumentou 7% a arrecadação. Essas alíquotas altíssimas empurram para a informalidade. Então, a outra é o crescimento da economia. São Paulo reduziu o imposto do álcool, do setor têxtil, do sapato, da pequena empresa, da cesta básica de alimentos, trigo, farinha de trigo, pão, macarrão, biscoito, tudo zero.
tudo zero. E o O senhor acha que Estado o vai crescimento investir de São Paulo 9 se deve a bilhões. isso? Esse crescimento de São Paulo, que é um crescimento Não muito só- maior que a média do Brasil, se deve a isso? Não só isso, mas que ajudou. É óbvio. Você está aliviando o setor produtivo e aliviando de maneira justa, aliviando cesta básica de alimentos, cesta básica de material de construção, sapato, artefatos de couro, roupa, tudo que gera emprego, mão de obra intensiva e pequena empresa, que é o que é mais importante você apoiar. Nós queremos fazer mais um intervalo e voltamos daqui a instantes com a entrevista de hoje, que é acompanhada na plateia pelo deputado estadual Edson Aparecido, líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Ricardo Trípoli, líder do PSDB na Assembleia, Fábio Lepic, secretário adjunto da Casa Civil do Governo de São Paulo, e o deputado estadual Orlando Morando, vice-presidente de Relações Institucionais da Associação Paulista de Supermercados. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando o governador Geraldo Alckmin de São Paulo, pré-candidato do PSDB à presidência da República. E eu começo o bloco, já combinei com o governador, com algumas perguntas de telespectador para respostas rápidas, embora muitas delas merecessem uma longa explanação. José Mauro, de Araraquara, administrador, pergunta, e essa pergunta também é de Marcelo Cury, de Oswaldo Mendes, de Sorocaba, e de Benedita Almeida, de São João. Como é que o senhor pretende pagar, quitar os precatórios de aposentados, os precatórios de alimentícios atrasados, inclusive para idosos, e casos específicos, como, por exemplo, da mãe do Oswaldo Mendes, de Sorocaba, que ganhou uma ação com precatórios, hoje já tem 75 anos, queria saber quando ela vai receber. Olha, quero responder a todos dizendo o seguinte: nós estamos em dia com os precatórios de pequeno valor. Eles foram pagos até o ano 2004. Pequeno valor quer dizer R$15 mil. Em 2005 nem existe mais precatório, porque pequeno valor, pagamento administrativo em 90 dias. Em relação ao atrasado, estão pagando, esse ano devemos pagar mais de R$1 bilhão de precatórios, alimentares e não alimentares. Como é que as pessoas podem nos ajudar? Primeiro, amanhã, cedo, no Senado Federal, vai votar um projeto na CAI, que permite aos estados tirar uma parte dos depósitos judiciais só para pagar precatório. Então, se amanhã, está há um mês sendo tramitando lá, se amanhã votar na CAI, não custa nada para o governo federal, porque o dinheiro é do estado. Isso já foi feito para a prefeitura municipal de todo o país, agora 2 anos atrás. Nós queremos o mesmo tratamento dos estados. Então, São Paulo usará todo o dinheiro para pagar precatório alimentar. A gente liquida 98, já passamos para 99, que são os valores mais altos. Depois, os valores são menores e as coisas andarão mais depressa. A outra é no Supremo Tribunal Federal. Há um voto da ministra Ellen Grace, um excelente voto, que permite, no caso do pagamento precatório não alimentar, que tem confisco, sequestro de receita, separar os novos precatórios. Com isso, nos daria um alívio, porque nós não temos como não pagar o precatório não alimentar, sob o ponto de vista de ter sequestro de receita, ajudaria a pagar mais depressa também o alimentar. Mas o importante é amanhã no Senado. Tiago Marconi, só um minutinho, são as perguntas dos telespectadores. Não, ainda não acabou, não. Tiago Marconi, de São Paulo, quer saber qual será a sua política, se for presidente, em relação aos movimentos sociais, em particular ao MST. E eu, junto com a de Denilson Bacelar, da Bahia, que quer saber o que o senhor imagina fazer para fixar o homem no campo, especialmente no Nordeste. Olha, primeiro nós somos favoráveis à reforma agrária. São Paulo tem um Instituto de Terras do Estado de São Paulo, o ITESP, foram mais de 5.000 famílias assentadas, especialmente no Pontal do Paranapanema, no meu governo, no governo do governador Mário Covas, e não só assentar, mas dar apoio a esses agricultores. Somos totalmente favoráveis. Invasão de terra, não. Aqui em São Paulo, invadiu, desinvade. Não há hipótese de decisão judicial não ser cumprida. Nem temos tido muitos problemas ultimamente. A situação está bastante tranquila. Todo o apoio à agricultura, ao pequeno agricultor, agricultura familiar, crédito, programa de microbacias,
recuperação do solo, temos seguro rural, que precisa o Brasil ter, seguro rural subsidiado para o pequeno agricultor, transporte, safra, enfim, vigilância sanitária e apoio ao pequeno produtor. Inclusive compra de máquina, retirada de impostos, enfim, apoiar o pequeno. A Constituição brasileira determina tratamento diferenciado tributário aos pequenos empreendedores. Marcel Madureira, de Bauru, São Paulo, pergunta qual a posição do senhor em relação aos transgênicos. Dentro dos limites, né, de controle que são estabelecidos, nós somos favoráveis. Você tem uma comissão de normas técnicas, CNT-Bio, que ela diz o que pode e o que não pode, desde que certificado, semente certificada por órgãos técnicos do governo, favorável. Para finalizar, dos telespectadores, pergunta de Paulo Avarenga, de Santo Amaro, aqui no bairro de São Paulo, diz o seguinte, que o senhor havia combinado com o prefeito José Serra de estabelecer o bilhete único, integração com o metrô até o final do ano. Isso vai acontecer? Vai acontecer. Os validadores para você utilizar o mesmo bilhete no trem, no metrô e no ônibus, no transporte sob pneu, já estão sendo instalados no metrô. Nós já temos bilhete único, trem e metrô. Temos já anos já. Pessoa com o mesmo bilhete, ela anda no trem, anda no metrô, não só 2 horas, anda o dia inteiro se quiser. E anda na rede inteira. Agora estamos terminando com a Prefeitura Municipal para implantar. Marcelo Carneiro, última pergunta. Governador, no último dia 8, se não me engano, de dezembro, agora, o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra a Boutique das Lu. Acusou, entre outras coisas, formação de quadrilha, importação de produtos ilícitos e falsidade ideológica. A sua filha trabalha lá, ela é, se não me engano, gerente de novos negócios da Boutique. Isso constrange o senhor, enfim, incomoda o senhor? A minha filha é empregada, uma das 1000 funcionárias da loja. Nenhum problema. Aliás, se tem alguma irregularidade, o fisco do Estado já agiu, o fisco federal tem que agir, o Ministério Público tem que agir, nenhum problema. Agora, trabalha, né, empregada, aliás, há muitos anos, e é uma das 1000 funcionárias da loja. Última pergunta, governador, e eu peço desculpas aos colegas, porque dava para seguir adiante. Qual é, o senhor imagina, a maior dificuldade, além daquela óbvia de ter mais votos do que o adversário, na sua campanha? Olha, eu não sou conhecido, Marco, no país todo, porque eu nunca disputei uma eleição nacional. Eu até vejo as pessoas analisando pesquisa. Pesquisa, nesse momento, ela é fotografia do passado. Ela retrata a última eleição. A eleição só começa com o horário do rádio e da televisão. Quando muda o horário da novela, aí começou a campanha eleitoral. E as grandes mudanças, depois da parada do 7 de setembro, depois da parada militar. A pessoa olha, observa e cria uma empatia, dá para confiar e define o voto. Hoje, com a televisão, você rapidamente fica conhecido, rapidamente. Então, a tarefa qual é? O Brasil é um país continental, país grande, percorrer o país inteiro, ouvir, levar uma grande proposta de desenvolvimento, projeto Brasil, desenvolvimento regional, emprego, renda, trabalho, não tem mágica, né? É eficiência, é trabalho. E acho que essa crise que o Brasil vem passando vai levar a uma exigência maior dos eleitores, sob o ponto de vista ético. O eleitor vai estar muito mais exigente no ano que vem. E sob o ponto de vista de qualidade da proposta, sem bravata, mas fatos concretos. Uma coisa é discurso, outra coisa é já ter feito na prática essas reformas. Muito obrigado, governador Geraldo Alckmin. Obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa. Estaremos aqui na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite, com mais um Roda Viva. Como sempre, as perguntas não formuladas serão encaminhadas para o nosso entrevistado, para que possa respondê-las diretamente aos telespectadores. Uma ótima semana e até segunda.